Capítulo 18. Os pastores e os negócios. Foram-me dadas instruções quanto à importância de nossos pastores se manterem livres das responsabilidades que devem, em grande medida, pesar sobre os empresários. Certa noite em visão, eu estava em uma reunião de vários de nossos irmãos que têm a responsabilidade da obra. Eles estavam profundamente perplexos com relação às questões financeiras e se consultavam acerca da maneira pela qual a obra poderia ser dirigida com mais êxito. Alguns pensavam que o número dos obreiros deveria ser limitado, conseguindo-se, apesar disso, todos os resultados essenciais. Um dos irmãos, que ocupava uma posição de responsabilidade, estava expondo seus planos e declarando o que ele desejava ver executado. Vários outros apresentaram pontos a considerar. Então ergueu-se alguém de dignidade e autoridade e passou a expor princípios para a nossa orientação. A vários pastores disse aquele que falava: sua obra não é controle de questões financeiras. Não é sábio de sua parte empreendê-la. Deus tem responsabilidades para vocês, mas se forem dirigir setores de trabalho para os quais não estão aptos, seus esforços para apresentar a palavra serão mal-sucedidos. Isso lhes trará um desânimo que os tornará incapazes para a verdadeira obra que deveriam executar, uma obra que exige cuidadoso discernimento e juízo equilibrado e desinteressado. Os que são empregados para escrever e pregar a palavra devem assistir a menos reuniões de comissões. Devem confiar muitas questões de menor importância a pessoas de aptidões administrativas, evitando assim manterem-se em contínua atenção que lhes rouba da mente o vigor natural. Devem dar muito mais atenção à conservação da saúde física, pois o vigor mental depende grandemente do físico. Os devidos períodos de sono e repouso e abundância de exercício corporal são essenciais à saúde física, assim como à mental. Roubar da natureza suas horas de repouso e restauração, ao permitir que o homem faça o trabalho de 4 pessoas, ou de 3, ou mesmo de 2, resultará em perda irreparável. Preparo no ramo comercial. Os que julgam que as aptidões de alguém para certo cargo o habilitam para ocupar várias outras funções vão cometer erros ao fazer planos para o avanço da obra. Podem colocar sobre uma pessoa as responsabilidades e os encargos que deveriam ser divididos entre vários. A experiência é de grande valor. O Senhor deseja ver, em contato com sua obra, homens e mulheres inteligentes, aptos para vários cargos de confiança em nossas associações e instituições. Necessitam-se especialmente de empresários consagrados que sigam em toda transação comercial os princípios da verdade. Os que têm sob sua responsabilidade questões de finanças não devem assumir outras responsabilidades, as quais sejam incapazes de desempenhar. Tampouco deve a gerência da parte comercial ser entregue às pessoas incompetentes. Os que têm o seu cargo à obra têm errado por vezes, permitindo a indicação de pessoas destituídas de tato e habilidade para administrar importantes participações financeiras. Pessoas promissoras no ramo comercial devem desenvolver e aperfeiçoar seus talentos mediante estudo e prática. Precisam ser estimuladas a colocar-se em lugar em que, como alunos, possam adquirir rapidamente o conhecimento dos princípios corretos e dos métodos comerciais. Nenhum administrador atualmente ligado à causa deve deixar de ampliar sua experiência. Há em algum ramo de trabalho pessoas que devam aproveitar suas oportunidades para tornar-se sábias e eficientes. Essas são as que estão empregando sua capacidade na obra de estabelecer o reino de Deus em nosso mundo. Dado o fato de vivermos tão próximos do fim da história deste mundo, deve haver maior exatidão no trabalho, mais cuidadosa expectativa, mais vigilância, oração e trabalho. O instrumento humano deve se esforçar por alcançar a perfeição, a fim de ser um cristão ideal, completo em Cristo Jesus. Essenciais os princípios corretos. Os que trabalham na área administrativa devem tomar toda precaução para não falhar em razão de princípios ou métodos errôneos. Seu relatório deve ser como o de Daniel na corte de Babilônia. Quando todas as suas transações comerciais eram submetidas ao mais rigoroso exame,
não se podia encontrar nenhuma falta. O registro de sua vida profissional, embora incompleto, contém lições dignas de consideração. Revela que um administrador não tem que ser necessariamente alguém astuto e cheio de habilidades políticas. Pode ser alguém instruído por Deus a cada passo. Ao mesmo tempo que era primeiro-ministro do reino de Babilônia, Daniel era profeta de Deus, recebendo a luz da inspiração celestial. Sua vida é um exemplo do que cada homem de negócios cristão pode ser. Deus não aceita o mais esplêndido serviço, a não ser que o próprio eu haja sido consumido sobre o altar em sacrifício vivo. A raiz deve ser santa. Do contrário, não pode haver fruto de boa qualidade, saudável, o único que pode ser aceito por Deus. O coração tem que ser convertido e consagrado. Os interesses devem ser corretos. A lâmpada deve estar suprida com o óleo que vem dos mensageiros celestiais através dos tubos de ouro que vem do vaso de ouro. A comunicação de Deus jamais atinge o ser humano sem consequências. Verdades preciosas e vitais estão entrelaçadas com o bem-estar eterno do ser humano, tanto nesta vida como na eternidade, à nossa disposição. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra de Deus deve ser colocada em prática. Ela é viva e perene. Enquanto as ambições mundanas, os projetos atuais e os mais altos planos e desígnios humanos vão perecer como a erva, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Deuteronômio 12:3. Nesta época, a causa de Deus se encontra em necessidade de homens e mulheres possuidores de raras qualidades e boas aptidões administrativas. Homens e mulheres que cuidem de forma paciente e completa das necessidades da obra nos vários campos, que sejam dotados de grande capacidade de trabalho, que possuam um coração fervoroso e bondoso, serenidade, bom senso, juízo imparcial, que sejam santificados pelo Espírito de Deus e possam dizer destemidamente não, ou sim, ou amém, aos planos propostos, que tenham fortes convicções, entendimento claro e coração puro e compassivo, que ponham em prática as palavras, e todos vocês são irmãos. Mateus 23:8. Que se esforcem por erguer e restaurar a humanidade decaída.